Eu assisti Premonição 3 e basicamente é a mesma coisa dos anteriores, só que agora em uma montanha-russa. Na sinopse, nós temos Wendy que preveu todos os acontecimentos, você já sabe como que é a fórmula desses filmes, e de fato tem aquela cena inicial que é característica dos filmes de premonição, só que assim... Sabe quando você já está há tanto tempo na franquia, nós já estamos no terceiro filme da franquia, e agora a gente já começa a perceber algumas características do que podem acontecer na cena da premonição? Então, exatamente isso, porque a cena que aconteceu na estrada do filme passado, como era uma novidade, porque na verdade no primeiro filme o avião só explode, depois que tem todo o desenrolar, na estrada nós já vemos os acontecimentos e tal. Nesse aqui, a gente já tem mais ou menos a mesma pegada, porque a gente já tem uma noção, só de bater o olho, se você assistiu o primeiro e o segundo, só de bater o olho você já percebe, não, vai acontecer isso agora, vai acontecer isso agora, vai acontecer isso agora. Ou seja, a cena da premonição em si, que é logo no começo do filme, é extremamente previsível. Porém, existem coisas muito interessantes nesse filme. Claro, ninguém do elenco original volta por motivos óbvios, então nós temos um problema. Tem que ser reexplicado toda vez a mitologia do porquê e o plano da morte e tudo isso de novo e de novo e de novo. Por um lado é interessante para reforçar algumas coisas, por outro... chega a ser chato, porque a gente já sabe qual é, mas a personagem principal não sabe, logo o público não sabe. É um tipo de filme, um tipo de franquia, na verdade, que você pode entrar tranquilamente em qualquer um dos filmes, que os filmes vão ser totalmente autoexplicativos e você vai conseguir entender a história, não que a história seja muito profunda. Aliás, um ponto interessante a se destacar é que o diretor desse daqui é o mesmo do diretor do primeiro filme. O que quer dizer muita coisa? Claro que não. Um detalhe ou outro assim que dá pra ver que o diretor ele tentou deixar talvez o filme um pouco mais sóbrio, vamos dizer assim, sem aquela loucura das pessoas irem morrendo na sequência sem muita preocupação com o mínimo de história. Então, nesse aqui eu fiquei com a sensação, pode ser só coisa da minha cabeça, de ser um pouco mais sóbrio. As coisas não acontecem tão imediatamente. Ele tem 1h30 de duração, até acontecer a primeira cena mesmo do plano da morte indo atrás da pessoa, é quase com 40 minutos de filme. Ou seja, querendo ou não, tem um pouco de desenvolvimento da personagem principal, tem alguma coisa para se acrescentar. Pouco, muito pouco, mas tem. Tenta ficar um pouco mais sóbrio nesse momento, sabe? Mesmo que algumas vezes fica um pouco, no melhor termo que eu posso usar agora é flanderizado. Que significa basicamente que alguma coisa ficou caricata demais. Então, nessa franquia aconteceu um pouco disso. Por quê? Vamos lá. Ele é sóbrio em alguns momentos, nós temos um pouco de desenvolvimento da personagem principal, a Wendy, que quem faz é a Mary Elizabeth Winstead, e os outros são completamente relevantes, sendo bem honesto, qualquer coisa para qualquer nota para qualquer um dos outros atores. Eles estão lá para uma função específica, claro, com exceção da protagonista, que a gente precisa acompanhar ela do começo até o fim do filme, pelo menos. Temos um pouco de desenvolvimento da personagem principal, pouca coisa, coisa que me lembrou bastante o primeiro filme, mas longe de ser igual ao primeiro filme. Algumas coisas já começaram a incomodar, como por exemplo aquela sempre a mesma coisa. Claro, eu tô entrando no filme do Premonição, o que eu posso esperar? Pô, é aquelas mortes estapafúrdias e todos os acontecimentos extraordinários que obviamente você entra num filme desse, tem que ter esse tipo de coisa. Mas efeitos especiais não poderiam ser uma dessas coisas, porque fica visível que é um bonecão que é falso. Algumas pessoas podem até falar, mas é 2005, a tecnologia não estava tão avançada assim. Estava sim, nós já tínhamos o Senhor dos Anéis nessa época, então já estava avançado o suficiente, poderiam ter efeitos melhores. Mas aí é aquilo, entra naquela balança de filme de terror. Um orçamento bem baixo para um lucro bem alto. Nesse caso, é basicamente isso. Outro ponto que me incomodou bastante são adolescentes e jovens adultos
com 30 anos na cara. Dá pra ver que eles pegaram atores muito mais velhos para interpretar personagens muito mais novos. E ficou um pouco esquisito isso, mas aí já é eu querendo achar mais coisas do que necessariamente precisa. Mas vamos ao que interessa de fato. As cenas do plano da morte, vamos dizer assim, são mais interessantes? Sim! São mais interessantes, são mais criativas. Afinal de contas, nós já estamos no terceiro filme. Precisa ser mais criativo, mais elaborado, mais megalomaníaco. Precisa, porque senão o público não se atrai. Tem alguns detalhezinhos que começam a me incomodar, como por exemplo, não havia necessidade de colocar mulheres peladas. No primeiro não teve isso, no segundo não teve isso. Dá pra ver que a fórmula tá começando a ficar um pouco mais batida e cansada quando você joga uma mulher pelada na tela pra prender a atenção do espectador. Então já dá pra ver que começou. No segundo já tinha uma ceninha, mas nesse aqui é uma cena grande. É intencional, é de propósito. Até aí não tem problema. Na maioria das coisas que acontecem em filmes é intencional e é de propósito. Mas dá pra ver que é basicamente aquela fórmula do primeiro e do segundo já não é mais o suficiente. Precisa de coisas mais megalomaníacas, de coisas mais elaboradas. Gosto muito dessa franquia, pelo menos até agora. Dos 3 filmes eu estou gostando bastante de todos e mal posso esperar para ver os próximos 2. Você assistiu Premonição 3? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.